O apito do trem não parecia um som de metal. Parecia um aviso. Um bicho comprido e invisível atravessando o vale, anunciando que o mundo antigo tinha data para acabar. Jerry Hagan estava no alto do barranco quando viu o primeiro corte no chão. Homens com estacas, cordas, mapas abertos ao vento. Eles mediam a terra como se a terra fosse deles desde sempre. E lá embaixo, onde a planície começava a ficar vermelha de poeira, ele viu também o outro movimento. A linha silenciosa dos Apaches, parados como pedras vivas, observando sem pedir permissão para existir. A ferrovia tinha feito Jerry rico. Não com sangue, com cálculo, com paciência, com a fome que ele conheceu quando criança naquela mesma região, dormindo sob céu aberto e aprendendo cedo que o futuro era de quem chegasse primeiro. Agora o futuro chegava com trilhos. Então apareceu o coronel Calvin Oldenburg, vindo da cidade como quem traz uma lei nova no bolso. E atrás dele, como sombra obediente, homens do bando, rifles brilhando como se a luz também tivesse sido comprada. Mikasi não desceu do seu lugar. Não sorriu. Não negociou com pressa. Ele já tinha visto promessas virarem arma. E Jerry entendeu, antes de qualquer palavra, que aquilo não era progresso. Era expulsão com papel timbrado. Se você gosta de histórias do Velho Oeste com escolhas difíceis, honra, conflito e redenção, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda demais a manter essas narrativas vivas. E me diz nos comentários, se a ferrovia passasse pela terra de um povo inteiro, você ficaria do lado do progresso ou do lado da justiça? Jerry Hagan desmontou do cavalo antes mesmo de chegar ao marco fincado no chão. Não gostava da forma como aquele pedaço de madeira cortava a paisagem, como se alguém tivesse tentado ensinar a terra a obedecer. Ele conhecia aquele vale desde menino. Tinha passado fome ali. Tinha aprendido a caçar, a ouvir o vento, a medir o tempo pelo sol e não por relógio. Agora, homens com botas limpas desenhavam linhas retas sobre um chão que nunca tinha sido reto. A ferrovia o tinha feito rico, é verdade. Não de uma vez, nem com armas. Ele investira cedo, comprara terras próximas, apostara no inevitável. Quando os trilhos avançaram, seu dinheiro cresceu como erva daninha após a chuva. Jerry nunca se orgulhara disso, mas também nunca recusara. No Oeste, sobreviver sempre foi uma forma de escolha silenciosa. Ainda assim, ao olhar aquelas estacas cravadas no solo, sentiu algo antigo se mexer por dentro. Como se o chão estivesse tentando falar. Mais abaixo, na curva do rio, os Apaches observavam. Não gritavam, não ameaçavam. Estavam ali como sempre estiveram. Mikasi permanecia à frente, o corpo ereto, os olhos fixos nos homens da ferrovia. Ele não carregava armas visíveis, não precisava. O rosto já contava histórias suficientes. Jerry sabia que aquele homem tinha visto acordos virarem cinzas. Sabia que a calma dele não era rendição, era espera. Calvin Oldenburg chegou no meio da manhã. Cavalo forte, uniforme limpo demais para aquele pó. Desmontou com pressa, abriu mapas, falou de prazos, custos e rotas alternativas que nunca eram realmente alternativas. Disse que ninguém queria conflito. Disse que o bando estava ali apenas como garantia. Jerry ouviu em silêncio. Já tinha aprendido que quando alguém dizia garantia, queria dizer ameaça. Quando Mikasi falou, foi pouco. Disse que aquela terra não estava à venda.
Disse que os mortos deles dormiam ali. Oldenburg respondeu com um sorriso curto, como quem escuta uma superstição antiga. Jerry sentiu o peso da escolha antes mesmo de perceber que havia uma escolha, porque ficar calado também era um tipo de lado. E o apito distante do trem voltou a cortar o ar, lembrando a todos que o tempo não esperava ninguém. Calvin Oldenburg não gostava de lugares onde o horizonte parecia maior que suas ordens. Preferia cidades, escritórios, mapas pregados na parede. Ainda assim, ali estava ele, no meio do nada, explicando o futuro a homens que não tinham pedido por ele. Falava como quem ensina uma criança teimosa. Trilhos trazem trabalho. Trabalho traz comida. Comida traz paz. Era sempre essa a sequência. Nunca mencionava quem ficava sem terra quando os trilhos chegavam. Jerry Hagan ouviu tudo sem interromper. Observava Oldenburg mais do que suas palavras. A forma como evitava olhar diretamente para Mikazi. A maneira como falava de progresso como se fosse uma força natural. Como chuva ou seca, e não uma decisão tomada em salas fechadas. Jerry reconhecia aquele tipo de homem. Não era cruel, era pior, era indiferente. O coronel mostrou o traçado final no mapa. Uma linha firme cruzando o território Apache, como se não houvesse nada ali, além de espaço vazio. Disse que desvios custavam caro. Disse que investidores não tinham paciência para sentimentalismos. Quando alguém perguntou sobre acordos, Oldenburg respondeu que tudo seria resolvido de forma civilizada. O bando, posicionado a certa distância, parecia concordar em silêncio. Mikazi permaneceu imóvel durante quase toda a conversa. Quando falou, sua voz não carregava raiva, apenas cansaço. Disse que já tinham prometido escolas, comida, proteção. Disse que sempre vinha acompanhado de soldados. Disse que seus filhos não precisavam de trilhos para saber onde pertenciam. Oldenburg respondeu com outra palavra aprendida na cidade: inevitável. Jerry sentiu algo se quebrar devagar. Não como vidro, como madeira antiga sob peso demais. Ele percebeu que o futuro do qual Oldenburg falava não tinha espaço para lembranças, nem para dívidas antigas, muito menos para quem não sabia assinar o próprio nome em papel branco. Pela primeira vez desde que ficara rico, Jerry sentiu vergonha de entender tão bem como aquele mundo funcionava. Quando o progresso se torna inevitável, quem decide quem precisa desaparecer primeiro? Jerry Hagan cavalgou sozinho naquela tarde. Deixou para trás os homens da ferrovia, os soldados, os mapas. Seguiu o curso antigo do rio, onde a água ainda obedecia apenas à gravidade. Ali, quando menino, aprendera a distinguir pegadas novas de marcas antigas. A terra guardava memória melhor que gente. Pensou nisso enquanto desmontava perto de um grupo de árvores retorcidas, lembranças de um tempo em que nada precisava ser medido para existir. Foi ali que encontrou Mikazi novamente. Não como líder em reunião, mas como homem. Sentado à sombra, afiando lentamente uma lâmina curta. Não levantou os olhos quando Jerry se aproximou. Disse apenas que já esperava aquela visita. Quem viveu tempo suficiente aprende a reconhecer quando alguém carrega conflito nos ombros. Jerry falou pouco. Disse que conhecia aquela terra. Disse que a ferrovia não recuaria fácil. Não prometeu nada. Mikazi ouviu em silêncio. O movimento da lâmina constante, quase ritual. Quando respondeu, falou de traições antigas.
homens que chegaram com presentes e partiram com terras. Disse que cada promessa vinha acompanhada de homens armados. Disse que não queria guerra, mas não fugiria dela se fosse empurrado. O vento passou entre as árvores, trazendo um cheiro distante de fumaça. Jerry perguntou o que Mikasa faria se o bando avançasse. A lâmina parou por um instante. Mikasa disse que morrer não era o maior medo. Ser apagado era. Disse que um povo sem terra vira história contada por outros. Jerry sentiu o peso dessas palavras, como um golpe que não deixa marca visível. Antes de partir, Mikasa olhou diretamente para ele. Perguntou se Jerry sabia de que lado estava. Jerry não respondeu. Montou no cavalo e se afastou devagar. Sabia que o silêncio já não era neutro. Cada passo do cavalo parecia uma pergunta sem resposta. O apito distante do trem voltou a soar, mais próximo agora, como se o futuro estivesse perdendo a paciência. Quando a terra cobra suas dívidas, ainda dá tempo de escolher quem você é. Se essa história está te fazendo pensar, deixa um like e comenta o que você faria no lugar de Jerry. O bando se moveu antes do amanhecer. Não com pressa, mas com método. Barracas sendo montadas, rifles conferidos, homens alinhados, como se aquela terra fosse um campo de instrução qualquer. Calvin Oldenburg observava tudo à distância, satisfeito. Para ele, aquilo não era ameaça, era logística. Chamava de garantia porque garantia não suja as mãos. Jerry Hagen chegou ao acampamento quando o sol ainda lutava para romper o horizonte. Viu nos olhos dos soldados algo que conhecia bem. Jovens demais para entender por que estavam ali. Velhos demais para questionar ordens. Um capitão explicou que a presença militar era temporária, apenas até os trilhos avançarem. Jerry perguntou: e depois? O capitão deu de ombros. Depois nunca fazia parte do plano. Mikasa apareceu acompanhado de poucos homens. Não traziam armas à vista. A postura era firme, mas havia tensão no ar, como corda esticada demais. Oldenburg avançou com palavras medidas, dizendo que aquela era a última chance de evitar algo desagradável. Disse que o governo apoiava a ferrovia. Disse que o mundo estava mudando. Mikasa respondeu que o mundo sempre mudara, mas nem sempre para melhor. Um jovem Apache se moveu rápido demais. Nada aconteceu, mas foi o suficiente. Um soldado ergueu o rifle, outro fez o mesmo. O som seco de metal sendo engatilhado ecoou pelo vale. Jerry sentiu o tempo desacelerar. Sabia que massacres começam assim. Não com tiros, com medo mal administrado. Ele avançou antes de pensar. Colocou-se entre as linhas. Disse que aquela terra podia ser contornada. Disse que o custo não seria maior que o sangue. Oldenburg olhou para ele como quem observa um defeito inesperado na engrenagem. Disse que Jerry estava confundindo negócios com moral. Jerry respondeu que estava cansado de fingir que eram coisas diferentes. Por um instante, ninguém se moveu. O vento levantou poeira entre botas e mocassins. Mikasa observou Jerry como se estivesse vendo um homem atravessar um rio sem saber a profundidade. Oldenburg deu a ordem para recuar por aquele dia. Não por compaixão, por cálculo. Mas todos ali entenderam que algo tinha mudado. E que o próximo encontro não seria tão contido. Quando você cruza a linha entre dois mundos, ainda existe caminho de volta? Naquela noite, Jerry Hagen não dormiu. O acampamento da ferrovia brilhava à distância, como uma cidade improvisada.
luzes artificiais furando a escuridão antiga do vale. Ele lembrava de quando a noite ali era inteira, sem cortes, sem promessas. Agora, o progresso iluminava só o que queria ver. Ao amanhecer, Oldenburg foi direto. Disse que Jerry estava se colocando contra interesses grandes demais. Falou de contratos de investidores, de nomes que não precisavam pisar naquela terra para mandar nela. Disse que a fortuna de Jerry cresceu porque ele entendeu como o mundo funcionava. E perguntou, sem ironia, por que decidir desaprender isso agora? Jerry respondeu que algumas coisas só ficam claras quando o dinheiro para de falar primeiro. Disse que não estava contra o futuro, mas contra a mentira de que ele precisava passar por cima de alguém. Oldenburg avisou que havia consequências, que homens como Mikasi sempre perdiam, que homens como Jerry tinham escolha. Era uma ameaça dita com educação. Os soldados receberam ordens mais duras naquele dia. Patrulhas avançaram. Um grupo Apache foi empurrado para longe do rio. Não houve tiros, mas houve golpes. Houve gritos contidos. Jerry chegou a tempo de impedir algo pior, colocando-se novamente no meio, usando o próprio nome como escudo. Alguns soldados hesitaram, outros não. Mikasi observava tudo à distância. Quando Jerry se aproximou, disse que aquela interferência não mudaria o fim. Disse que o bando sempre volta com mais homens. Jerry respondeu que talvez, mas que o mundo precisava ver o custo antes de chamar aquilo de avanço. Mikasi olhou para ele por um longo momento e disse que coragem sem poder costuma morrer cedo. Naquela tarde, Jerry soube que seus investimentos estavam sendo revistos, que contratos seriam cancelados, que sua riqueza começava a se desfazer com a mesma calma com que foi construída. Sentiu medo, não do vazio, mas de ter esperado tanto para fazer a pergunta certa. Quanto vale uma fortuna quando ela começa a exigir silêncio em troca? O ultimato veio sem cerimônia. Um mensageiro do bando, rosto fechado, palavras curtas. Ao amanhecer seguinte, as terras seriam liberadas. Trilhos não esperam. Jerry Hagan ouviu em silêncio. Não pediu mais tempo. Já tinha aprendido que tempo, quando vir ameaça, deixa de ser moeda. Ele cavalgou até Mikasi antes do sol nascer por completo. O acampamento Apache estava quieto demais. Crianças acordadas cedo demais. Mulheres reunindo o pouco que podia ser carregado. Mikasi o recebeu sem surpresa. Disse que aquele era o dia que sempre chega quando promessas acabam. Jerry disse que não iria embora, não daquela vez. Os soldados avançaram em formação contida, sem pressa, como quem cumpre uma tarefa desagradável, mas necessária. Oldenburg observava à distância, mãos atrás das costas, como um homem assistindo uma ponte ser construída. Quando Mikasi se colocou à frente, não houve discurso, apenas presença. Jerry ficou ao lado dele. Dois mundos sustentados por nada além de decisão. O primeiro disparo não veio. Veio o empurrão. Depois outro. Um soldado caiu. Outro levantou o rifle. Jerry gritou. Não palavras heróicas. Gritou nomes. Disse quem ele era. Disse que aquela terra não era vazia. Por um instante curto, o caos ameaçou se organizar em massacre. Então, algo raro aconteceu. Um capitão baixou a arma, depois outro. Não por ordem, por visão. O que estavam prestes a fazer tinha nome e peso. Oldenburg avançou furioso, exigindo disciplina, lembrando contratos. Mas contratos não seguram rifles quando homens decidem ver. Ao final, não houve vitória clara.
Apenas recuo, temporário. A ferrovia parou. Não por justiça, por escândalo iminente. Jerry sabia que aquilo não era o fim, mas também sabia que não era nada. Mikase tocou o chão com a mão aberta. Disse que às vezes sobreviver já é vencer por um dia. Quando ninguém mais quer puxar o gatilho, quem carrega a culpa do que quase aconteceu? A ferrovia não passou por ali naquele ano, nem no seguinte. Disseram que foi decisão estratégica, que o terreno era instável, que investidores mudaram de ideia. A verdade nunca entrou nos relatórios, mas o vale permaneceu intacto, ao menos por enquanto. Jerry Hagan perdeu contratos, terras, influência. Aprendeu que riqueza também sabe partir em silêncio quando deixa de ser obedecida. Ele ficou, não como herói, como alguém que recusou ir embora. Passou a ajudar como podia. Levou comida, levou ferramentas, não levou promessas. Mikase aceitou sua presença com cautela. Não gratidão, respeito. Duas coisas diferentes que só o tempo aprende a separar. Oldenburg voltou para a cidade. Continuou falando de progresso. Em outros vales, outros trilhos avançaram. O mundo não parou. Nunca para. Mas naquela curva de rio, naquela terra marcada por memória, algo resistiu. Não porque venceu, mas porque não foi apagado sem ser visto. Jerry caminhava ao amanhecer, observando as marcas no chão. Não as estacas, as pegadas, as antigas e as novas. Entendeu que não tinha salvado ninguém. Apenas impedido que a história fosse escrita rápido demais. Às vezes, atrasar a injustiça já é uma forma de enfrentá-la. Quando o apito distante voltou a soar, vindo de outra direção, Jerry não sentiu ódio, nem vitória. Apenas a certeza de que escolher um lado não muda o mundo inteiro, mas muda quem você é dentro dele. E isso, aprendeu tarde, é o único tipo de riqueza que não pode ser tomado à força. Se o progresso exigisse que você abrisse mão da sua humanidade, até onde você iria para continuar chamando isso de evolução? Essa foi uma história sobre trilhos, terra e escolhas que não aparecem nos mapas. Sobre um homem que ficou rico com o futuro, mas encontrou sentido ao proteger o passado. No Velho Oeste, nem toda luta termina em vitória. Algumas terminam em resistência. Se essa história te causou indignação, reflexão ou silêncio, deixe seu comentário. Curta, se inscreva no canal e compartilhe. Aqui, as narrativas não falam apenas de cowboys e ferrovias. Falam sobre o preço de chamar algo de progresso sem perguntar quem vai pagar por ele.